Ache belo tudo que puder. Inclusive você. Oi, dia seguinte. Eu vou ser sincera, eu gosto de fazer aniversário. Sei que tem pessoas que falam que não gostam porque é um ano a menos, né? Mas eu amo, particularmente, né? Estou deitada aqui. E eu sempre falo assim que eu acho que esse ano foi o ano assim que eu mais passei, que eu mais me conheci, que eu mais tive que passar por momentos assim dolorosos para poder me conhecer como pessoa, sabe? Como ser humano. Conheci muito. E uma das coisas assim que eu vejo é que eu tava aqui deitada e tava ouvindo, sabe? A vizinha gritando com o filho. E muitas vezes, né, eu ouço pessoas dizendo: ai, você me irrita, sabia? Eu fico estressada com você. E eu comecei a analisar. E também ouvindo a psicóloga Irlânia falando que... E o Padre Léo também falava muito isso, né? Então eu acho que eu comecei a analisar. A gente tem uma perfeita ou imperfeita mania de culpar as pessoas, né, por tudo. E às vezes culpamos até por isso, né? Ai, você me tira do sério, você me irrita. Ai, você não me faz feliz. Ai, você me estressa, você isso. Gente, mas o outro não tem poder nenhum, sabe? Se você se irrita, se eu me irrito, se eu me estresso, se eu fico triste, isso não tem nada a ver com a outra pessoa, e sim com a gente. Eu acho que a gente tem que mudar o significado da coisa, sabe? Porque às vezes a gente dá poder a outra pessoa, sendo que ela não tem esse poder. A gente dá poder positivo ou negativo para as pessoas, né? Ah, fulano faz isso comigo, mas fulano não tem poder nenhum. Ah, eu encontrei fulano na rua e fiquei triste com o que ela falou, mas ela não tem esse poder. Você que dá esse poder para ela e não percebe, porque a pessoa não tem. Ela não tem o poder de te entristecer ou o poder de te estressar. Se você tá se estressando, o problema tá com você. Então, eu sempre achava isso. Às vezes eu dizia: essa pessoa me estressa. Não, mas se você tá se estressando, o problema está com você. Então seria mais fácil a gente analisar por dentro o que tá acontecendo, sabe? Em vez de ficar só culpando, buscando culpados. Porque eu entendi, de tanto me observar, que a gente não se cura culpando todo mundo. A gente apenas se permanece acomodado, porque é muito mais fácil ser a vítima, né? Porque a vítima, ela não busca mudar, ela apenas é a vítima e espera que todo mundo sinta compaixão por ela. Chega um momento que alguém não aguenta mais a nossa história de vítima. E aí a gente entende que a gente precisa mudar sim. E a gente entende que a gente tem que mudar o significado. Porque o outro não tem poder nenhum em nos estressar e nos deixar infelizes ou fazer sei lá o quê. Se a gente tá fazendo isso, a gente tá se estressando, a gente tem que olhar pra gente, né? Porque não é o outro, somos nós. Então o problema não tá na outra pessoa, e sim na gente. Antes, tua vida era comparada, né, com a dos irmãos, primos, amigos, ou algum conhecido assim dos seus pais, né, avós. Era assim que eles te comparavam. Você era comparada com a vida dessas pessoas que eram conhecidas, né? Só que hoje você se compara com pessoas da internet, pessoas que você nunca viu na vida. E eu vi um comentário ontem, um vídeo sobre consumismo, que a pessoa dizia assim: a gente consumia muito menos e desejava muito menos quando a gente
não sabia tanto da vida das outras pessoas, né? A competição começou quando a gente começou a saber demais da vida das outras pessoas. Aí você que foi, né, levado a se comparar com o irmão, com o primo, com o amigo, com o filho do amigo, o filho da amiga da sua mãe. Então sempre tinha alguém para te comparar. E você sempre se achava inferior. Só que agora você, né, por ter sido condicionada a isso, você acaba se comparando com pessoas que você nunca viu na vida. Com recortes perfeitos que você não tem como competir, porque na verdade não nascemos para competir. Então é algo meio esquisito, sabe? Eu tava observando isso ontem. E eu tava observando isso quando eu li esse comentário. E realmente, sabe? A gente não sentia necessidade de consumir tanto quando a gente não sabia praticamente quase nada das pessoas. Antigamente a gente não sabia quase nada, né, de pessoas famosas. A gente só sabia o que eles queriam dizer ou o que saía nas revistas. Mas hoje em dia não. Eu vejo que hoje em dia a gente abre mão da nossa identidade para adotar a identidade de outra pessoa. E eu vi, sabe, nesse período, até aqui, o quanto eu fiz isso, o quanto eu falei gostar de coisas que eu nem sabia que existia. Eu só quis porque eu vi alguém mostrando que tinha. Então eu vi a mim e outras pessoas adotando identidade de pessoas que ela nem conhecia, mas que tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: talvez você não esteja vivendo a sua identidade em Cristo porque você está assumindo a identidade de outra pessoa. E quando a gente faz isso, sabe, eu tô falando essa coisa de achar que a gente gosta da coisa X porque alguém mostrou, a gente usa a coisa Y porque alguém tá falando. É basicamente isso, sabe? A gente abre mão da nossa identidade para viver a identidade de outra pessoa. Então a gente tá sempre mudando de identidade, né? Conforme a moda muda, né, as tendências mudam, a gente vamos mudando nossa identidade também. Porque a nossa identidade ela não é nossa, a gente tá copiando a identidade da pessoa que a gente admira nas redes sociais. É algo bem complicado. E eu comecei a ver, eu acho que nesse meio tempo, eu vejo que finalmente eu tenho acordado, sabe, e olhado realmente. Poxa, eu cansei, sabe? Porque fomos condicionados a comparações desleais lá na infância, na adolescência, né? Como eu tava começando aqui o início falando sobre isso. E agora a gente acha que a nossa vida é ficar se comparando, competindo com as pessoas. E a gente começa a competir e não vê que a gente se perdendo nessa história toda, sabe? A gente não consegue ter paz, a gente não consegue ser feliz. E eu cansei disso, sabe? Eu quero realmente me libertar. Tudo bem se a pessoa tem isso e aquilo, se a pessoa quer viver isso e aquilo, é a vida dela, mas e eu? É isso que eu quero? Então, é basicamente isso, sabe? Que quando a gente não sabíamos tanto da vida das outras pessoas, a gente sabíamos quem éramos nós, do que a gente gostava, e estávamos felizes com as nossas imperfeições, com as nossas inadequações. A gente não queria se encaixar, sabe? Não queria pertencer a nada. Queríamos apenas ser fiel à nossa própria vida. Queríamos viver, sabe? Apenas viver. Sem ligar tanto pra estética. Eu
tava vendo algo. Se você observar hoje em dia, a gente se importa muito com estética, tudo tem que ser estético, sabe? Ai, a coisinha tem que combinar com isso e aquilo pra ficar bonitinho nas redes sociais. Eu tava vendo um exemplo, vou trazer aqui um exemplo que aconteceu, que tá acontecendo aqui, né? A gente trocou a porta, porque a porta aqui de casa é de madeira e tinha 20 anos. E ela já não tava arrebentando, ela tava caindo a madeira inteira, tava se desfazendo por conta do tempo. A gente fomos obrigados a trocar. Só que minha mãe precisava do fogão e da porta. Mas entre o fogão e a porta, o que é mais necessário? Que é para segurança, né? Porque a porta é para fechar e o medo era a porta arrebentar, né? A gente não tinha mais segurança. Então trocamos a porta por questão de segurança, né? Porque precisava de duas coisas e precisava se escolher, tanto é que o fogão ainda não foi trocado. E a minha mãe optou pela porta porque era mais urgente por conta da segurança. Uma pessoa viu e chegou pro meu pai e contou que também ia trocar a porta da casa dele. Aí até aí, ok, né? Aí falou que ia trocar igual, ia botar a mesma porta que aqui tem, porque achou muito bonita. Até aí parece normal, só que a pessoa também tá precisando trocar, acho que é as linhas ou são as madeiras da casa, eu não lembro bem. E detalhe, o que é mais urgente? A porta dessa pessoa tá perfeita, é em perfeito estado. Só que as linhas não, a linha é a madeira, que fica em cima da casa não está. E a pessoa optou por algo que é visível, né, que é a porta, preferiu trocar primeiro a porta do que algo que é para segurança, que é o que sustenta a casa. Pessoal, a pessoa preferiu pela estética do que pela segurança. Para você ver, hoje estamos assim, tanto é que nas festas de aniversário, né, abordando aqui o tema aniversário porque, né, vou fazer aniversário, tá perto, né, então a gente vê o que? As pessoas focam tanto em decoração para postar em rede social, né, para mostrar para as pessoas, e às vezes nem comida elas investem, nem tem comida, às vezes nem falta até comida para as pessoas. Se foca tanto em estética, né, que tudo tem que estar perfeito para ir para as redes sociais, para mostrar para as pessoas, que na verdade se esquece de viver, porque também se esquece que as pessoas não estão nem aí para você, sabe? As pessoas apenas querem competir. Tipo, se elas te veem, tipo, se você usar um vestido, vou te dar aqui um exemplo. Se você usar um vestido, você saiu na rua com um vestido. E esse vestido é belíssimo, né? Você amou. Aí você comprou, né? E foi pra rua. Alguém olhou pra você e falou: nossa, que vestido lindo. Parou pra pensar que a maioria das vezes a gente não escuta: você está bonita, você está muito linda. Eu nunca ouvi alguém dizer assim pra mim: nossa, você tá muito linda com esse vestido. Eu sempre ouço: esse vestido é muito bonito. O que isso quer dizer? Tipo, eu nunca tinha pensado nisso até eu ver uma moça, né, num vídeo falando isso. A pessoa não olha pro nosso vestido. A pessoa não olha pra você. O que eu quero dizer é, a pessoa não olha pra você. Ela tá olhando apenas pro vestido. Então, você não existe. Tá entendendo? Eu lembro até quando eu recebi, eu postei, eu não, né? Minha mãe postou uma foto minha dela com vestido, né? Eu e ela tava usando um vestido. E a pessoa não falou assim: vocês estão lindas com esse vestido. A pessoa falou: os vestidos são bonitos. Era como se eu e minha mãe não estivesse ali. Era só o vestido. Era um manequim mostrando o vestido. Então, é basicamente isso. É como se você fosse um manequim e a pessoa visse só o vestido. Porque a pessoa não tá olhando pra você. Quando ela olha pro seu vestido, eu vejo muito isso eu via muito isso nas redes sociais e vejo muito no Pinterest. A pessoa não fala: essa pessoa tá linda com esse vestido, ela tá linda com essa roupa. Não. Esse vestido é lindo. De onde foi? Eu quero vestido. Então, você aí percebe que é meio que uma competição. Então, sabe? Você se importa tanto em bancar, ter estética. Ai, tem que ser bonito, porque as pessoas vão... Você se importa muito com isso, as pessoas vão olhar pra mim. Mas ninguém tá nem aí pra você, ninguém está olhando pra você. As pessoas estão olhando pra aquilo que você tem. A pessoa não tá olhando pro seu sapato. Tanto é que a pessoa, quando olha pro sapato, ela nem olha nem pra sua cara.
olha que sandália bonita. Teve uma vez que eu tava passando na rua, há muitos anos atrás, foi em 2010, e um cara começou a gritar, e aí, eu não sabia que era comigo. Até minha amiga falou, olha, é contigo. Aí eu fui lá, e o cara falou assim pra mim, ô mulher, de onde é a tua sandália? Aí eu falei, eu comprei em tal lugar. Ele fez, eu quero, é muito linda. Vê só, ela é muito linda. Ele não falou que eu estava bonita com ela, que ela estava bonita no meu pé. Entende? Quando a gente entende que as pessoas não ligam pra gente, as pessoas não vão dizer, essa porta ficou linda na sua casa. Não, essa porta é linda. Não tá associando a porta à sua casa, a porta a você. Só que a gente se ilude demais, a gente se ilude muito. Eu me iludia muito com isso até eu começar a observar. As pessoas não olham pra você quando você tá vestindo uma roupa. Ela olha apenas pra sua roupa. Ela não olha pro seu carro, pra você quando você tá no seu carro, pra você quando você tá na sua moto. Não olha pra você quando tá na sua casa. Ela não diz, nossa, a pessoa que mora nessa casa é uma pessoa muito sortuda, deve ser uma pessoa, nossa, quem será que mora nessa casa? Raramente você vê alguém dizendo isso, não é? As pessoas, elas querem saber como fazer pra ter aquela casa. Então foi aí que eu comecei a observar, de fato, as pessoas, elas não se importam. Elas não dizem, você tá linda com essa roupa. A sua roupa é bonita, então não é você, é a sua roupa que ela quer. E foi aí que eu comecei a perceber. A gente somos condicionados a uma competição. A gente quer, eu quero aquela roupa, eu quero aquilo. E você começa a se iludir. Eu tenho que fazer uma decoração, tenho que caprichar na decoração do meu aniversário, porque eu vou postar nas redes sociais. Só que as pessoas não estão nem aí, sabe? Elas vão olhar pra tua decoração e vai querer competir pra fazer uma decoração ainda mais bonita. É tudo uma competição. É tudo um jogo de competição. E quando a gente acorda, a gente vai se libertando disso, sabe? Eu não tô nem aí, eu vou me vestir pra mim mesmo. Se eu quero vestir essa roupa, eu vou me vestir. E se a pessoa disser, essa roupa ficou legal, não ficou, não tô nem aí, porque eu quero usar, eu tô fazendo por mim. Então é isso que eu quero dizer pra você, começa a viver por você mesmo. Sabe, para de se importar. Se eu usar essa roupa aqui, será que a pessoa vai achar isso e aquilo? A verdade é que a pessoa não tá olhando pra você. Eu vou ser sincera. Se você fosse sincera, a maioria das vezes você não olha pra pessoa, você olha pra roupa. Quantas vezes eu já olhei e falei, caramba, olha o vestido daquela pessoa, como é bonito. Eu não falo, olha como aquela pessoa ficou linda com aquele vestido. Eu nunca falei isso. Você não olha pra pessoa, você olha pra roupa. E eu tive a prova disso quando as pessoas chegam pra mim e falam, mulher, que vestido lindo. É o vestido. Que sandália bonita. Era a sandália. Quando a mulher elogiou nos comentários, ela não estava elogiando a mim e minha mãe, ela estava elogiando os vestidos. Eu amei os vestidos. Ela não disse, vocês ficaram lindas no vestido. Isso prova que as pessoas, elas não estão olhando pra gente, sabe? Só que a gente insiste em querer agradar as pessoas. O que as pessoas vão pensar disso? A minha casa tem que estar bonita. O que as pessoas vão pensar? Ninguém vai pensar nada, sabe? Porque ninguém tá nem aí. As pessoas estão, cada uma se preocupando consigo mesmo. Essa é a verdade, só que a gente deixa de viver por isso. A gente deixa de sermos felizes porque a gente tá sempre achando o que as pessoas vão pensar de nós. Sendo que as pessoas não estão pensando nada. As pessoas estão apenas vivendo suas vidas. E quando você se liberta disso, você começa a viver. Você começa a ver que você não era assim. Você começou a ser assim após entrar na internet e começar a ver demais a vida das outras pessoas e achar que as vidas delas são importantes, a minha também é. Eu tenho que mostrar, né? Você perde a sua identidade porque você tá correndo atrás da identidade de outra pessoa. Você quer ter a casa da fulana, quer ter a geladeira da fulana, quer ter o guarda-roupa da fulana, mas... E o guarda-roupa da Jéssica? E as coisas que a Jéssica gosta? E as coisas que você gosta? Isso não importa? Quais são as cores que você gosta? Quais são as coisas que você gosta? Tá na hora de você assumir a sua identidade. Que Deus abençoe. E esse é o vídeo de hoje. Bye!